Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Café Literário aqui no canal do Monteiro. Hoje, Vidas Secas é o prato do dia e o nosso convidado, Maurício Krause, que vem conversar um pouco sobre o livro, sobre as histórias, sobre as ideias que estão presentes nessa obra tão importante e ímpar na nossa literatura brasileira. Fica aí, acompanhe conosco essa parte 1 do Café. Vem com a gente! E aí, amigos, tudo bem? Estamos aqui começando mais um Café Literário com o professor Maurício Krause, que é o nosso campeão aqui de Café Literário. É a terceira vez que ele está comparecendo, trazendo a sua sabedoria, seu grande conhecimento literário para conversar com a gente sobre Vidas Secas, que é uma obra que a primeira pergunta que eu acho que muito aluno faz na aula de literatura é: por que Vidas Secas? O que levou uma universidade como a UERJ a escolher Vidas Secas? Bom, primeiro eu queria agradecer mais uma vez a gentileza do convite, prazer de estar aqui fazendo esse trabalho com você. E respondendo a sua pergunta, eu vou ser bem direto. Eu acho que Vidas Secas é o romance mais importante do século XX no Brasil. Eu digo isso assim como eu digo que Dom Casmurro é o mais importante do século XIX, Vidas Secas me parece o romance mais importante do século XX. Assim, você fala isso baseado em quais critérios, assim? Porque, podendo fazer um pequeno histórico, vamos voltar à Semana de Arte Moderna, de 1922. Você tem ali a proposta de o que um teórico, Eduardo Portela, chamou de plena autonomia. É um começo, não à toa, no centenário da independência do Brasil, né? Eles vão fazer uma revolução e um grito de independência da arte europeia, enfim, e propor, evidentemente, uma arte brasileira. E, como todo começo, aquele começo de 22, ele é extremamente agressivo, demolidor. Ele traz as ideias ainda muito brutas de uma língua literária brasileira, há muito radicalismo naquela questão ali daquele princípio. E quando chega o romance de 30, que é a segunda fase do modernismo brasileiro, você tem ali o coroamento daquelas ideias, a maturidade daqueles escritores, né? E o Graciliano na melhor fase, escrevendo Caetés, Vidas Secas, esses livros regionalistas, para depois até mudar um pouco o rumo do trabalho dele quando ele escreve São Bernardo. Ele já mescla um pouco com aquele romance mais psicológico, e aí ele vai, Angústia, enfim, vai Memórias do Cárcere, ele vai passando para outros caminhos literários. Mas Vidas Secas é um livro curto, é um livro circular, que começa e acaba da mesma forma, né? Como circular é a situação do nordestino, quer dizer, ele usa o próprio livro, a própria estrutura narrativa dele para mostrar essa questão. É um livro com uma linguagem seca, a gente pode dizer assim, uma linguagem enxuta e precisa. E, ao mesmo tempo, não deixa de ser poética, né? O cromatismo que ele faz, aquelas cores que ele explora no texto, logo no primeiro capítulo, ele fala do branco dos ossos, do negro dos urubus, do sol vermelho, enfim, ele vai colocando sempre esse quadro mais cromático. E, enfim, eu acho que esse momento é um momento auge do modernismo, porque finalmente se concretizaram aquelas ideias que nasceram lá na Semana de Arte Moderna. E aí, para o aluno que está assistindo aqui, com certeza ele já esteve com esse momento que a gente chama de regionalismo de 30. Sim. E o regionalismo de 30 ele foi um salto de qualidade, como você então deixa se entrever em relação a 22. Se Memórias do Sentimento da João Miramar, Bacunaíma, tinha um experimentalismo muito forte, ali é o salto de qualidade. Esse diálogo dos outros autores, como é que você enxerga assim? Um ajudou o outro, Zé Lins do Rego apresentando Raquel, você acha que há
ligação entre eles, que é válida ser estudado, ser observado também? Eu acho que sim, né? Até porque eles se liam e se conheciam, eram pessoas próximas ou ficaram próximas depois disso. Mas o que eu acho mais importante é que, finalmente, nesse momento, uma parte do Brasil ganha uma visibilidade que ela não tinha. Né? Então, você tem ali no início do século o Euclides da Cunha começando a revelar um Brasil, né, no sertões, na Guerra de Canudos, e insistindo naquela longa reportagem em mostrar alguma coisa que realmente estava muito distante desse país que era e é ainda extremamente litorâneo, né, com as costas voltadas, né, para o Brasil, né, e os olhos olhando para a janela. Sempre. E aí esse grupo do Romance de 30, que assim ficou conhecido, ele traz esse Brasil que as pessoas não conheciam. E aí eu acho que esse movimento é um movimento muito importante por causa disso. Integra esse país tão grande, né? E traz. E eu acho que uns bebem nas fontes dos outros, de uma certa forma. E ali o neorrealismo, que tanto se discute nessa aula, como você enxerga que o brasileiro explora isso nesse romance? Eu acho que explora da melhor forma possível. Eu acho que ele traz exatamente aquelas vertentes do realismo do século XIX filtradas e revisitadas, né, por essa ideia de trazer, mas aí, no caso do neorrealismo, me parece, por uma lente um pouco mais amplificada. Né? As questões, os problemas, eles ficam focados e maiores, na verdade. Né? E explorando, e isso eu acho uma coisa curiosa, interessante até para quem vai escrever com base nesse livro, explorando uma coisa que é absolutamente comum entre todos esses escritores do Nordeste, Raquel, que você citou, os Telinhos do Rego, João Amado, até mesmo o Érico Veríssimo lá no Sul, que é a questão da tensão entre o opressor e o oprimido. Isso vai aparecer como uma constante nessas obras, né? Ali no Nordeste fica parecendo que a seca, o espaço, o ambiente, seria o elemento opressor. Um dos elementos opressores. Só que eu acredito que em Vidas Secas ele procura valorizar muito esse debate, esse olhar crítico sobre a relação social da seca. Como que as pessoas acabam usando a seca como um instrumento de exploração. Certo. E eu acho que até, desculpe cortar a sua fala, mas até mesmo de uma forma muito didática, o Graciliano coloca a questão do soldado amarelo que oprime o Fabiano, mas também a questão do Fabiano que oprime a própria família. Né? Quer dizer, você tem umas relações de autoridade sendo sempre discutidas ali, que é uma coisa bem interessante até de se explorar como temática de prova. Né? E essa questão da própria família, né? Uma coisa que muita gente fica discutindo, essa coisa dos filhos que não tem nome, mas a cachorra tem nome. A cachorra tem nome e os filhos não têm, o menino menor e o menino maior. E essa questão assim, de que forma você acredita que esses detalhes que o aluno tem que observar quando está na obra, ajuda a enxergar a crítica de Graciliano Ramos, ajuda a entender a proposta crítica dele, essa perda da humanidade, essa perda do afeto, a seca que constrói desigualdades e construi essa perda de afeto, de carinho, de proximidade, de humanidade. Como que você acha que o aluno tem que observar isso na leitura dele? Eu acho que você chama atenção para uma dobradiça nesse texto importante. Um embrutecimento do ser humano diante das adversidades e principalmente da questão do clima, né? No caso de Vidas Secas ali, a questão da seca e como as relações, as situações de miséria, elas abalam as relações familiares, as relações sociais, de uma forma
de uma forma muito intensa. E o Graciliano, malgrado fosse um homem de família abastada, ou enfim, ele era um político, ele era prefeito, ele era secretário de educação, ele galgou aí e tinha uma família de classe média, não viveu as penúrias da seca, mas assistiu, né? Conheceu, sabe o que era. Então, eu acho que nesse caso, falar do embrutecimento das relações humanas que a miséria vai causar e toda aquela situação de retirantes, enfim, de precariedade, de você abrir mão, inclusive, dos sentimentos. É um momento que o Fabiano ele pensa assim: você é um bicho? Ou você é um homem? Ele questiona a sua própria humanidade. Então, é por isso que eu digo, eu digo com muita tranquilidade, é o maior romance do século XX da literatura brasileira, não tem dúvida. E a morte da baleia, que é um capítulo, assim, a falar da baleia e da morte da baleia, assim, o que passa, como que ele vai, o narrador, eu acho que o tipo de narrador escolhido por ele foi muito feliz. Foi assim, uma felicidade muito boa. Como é que o narrador, como é que você pode assim, falar pra gente um pouco sobre esse narrador? Eu peguei a passagem da baleia, da morte da baleia, porque eu acho que ali a arte do narrador de entrar na pessoa, na cachorra, na cadela, e ali passava toda uma emoção, um sentimento, dando uma humanidade, prestando uma humanidade, que ele não, ao falar dos personagens, ele não fala com a mesma certeza, mas como é que você acha que essa questão da escolha do narrador e pegando esse gancho da morte da baleia, como é que esses dois elementos, assim, você acha que isso só foi possível narrar um capítulo como esse por conta do narrador, do foco narrativo? Tecnicamente, a gente vai falar desse narrador observador, que é escolhido pelo Graciliano para contar essa história, como reza a cartilha do neorrealismo, né? Que deve ser realmente um distanciamento desse narrador. Mas aí você toca num ponto interessante, porque mesmo com distanciamento, você percebe a comoção daquele narrador no momento que ele vai narrando a morte da baleia, da cachorra. E é um capítulo tão bem acabado do ponto de vista narrativo, que numa coletânea, se não me engano, do Ítalo Morricone, Os Melhores Contos do Século XX, eu não sei se é do Ítalo ou... um professor da UERJ, inclusive, que fez essas coleções, os melhores poemas, os melhores contos. Um dos contos que está lá é Baleia. Um recorte que ele faz na obra, né? Ele considera o capítulo como se fosse um conto, né? E aliás, também a inovação da estrutura que o Graciliano dá. É um livro, na verdade, que você pode abrir em qualquer capítulo e começar a ler dali e continuar e voltar. A circularidade do livro é muito genial, né? Na verdade. Eu acho que ele ali alcança um patamar de excelência literária definitivo. Eu sei que existe a corrente dos São Bernardos, o pessoal que gosta do São Bernardo muito, Paulo Honório, enfim, aquelas comparações, inclusive, com o Bentinho e também com o Fabiano. Aí surge aquela coisa, né? Não, porque o Graciliano, junto com o Machado, são os dois grandes, aí, porque por essa proximidade, Paulo Honório e Bentinho. Eu acho até que não é por essa proximidade que eles são os dois grandes, mas são, definitivamente sim. Mas eu sou Vidas Secas, eu acho que esse romance realmente ele não se supera, na verdade. Né? Ele não foi superado assim. Você imaginar um romance em que os personagens não falam, praticamente. Depois o Nelson Pereira dos Santos faz um filme maravilhoso, inclusive, sobre personagens que não falam, pensam, né? O tempo todo. E é muito sofisticado. Eu acho muito, assim... É um livro que precisa ser lido muitas vezes. Eu já tive o privilégio desse livro muitas vezes. Até para poder entender as camadas de entendimento. Eu acho que num primeiro momento você está diante de uma obra denúncia, de uma obra que denuncia uma situação
brasileira de precariedade, de falta de assistência, enfim, de todas aquelas coisas que, apesar de não serem ditas, ficam muito evidentes no romance. Mas, à medida que você vai conhecendo aquela obra, você vai descobrindo uma outra poesia, né? Nas formas de descrever, como esse capítulo, por exemplo, que você citou, da baleia, né? que é lírico, poesia pura. Aquele momento. Meu irmão Maurício, terminamos aqui a nossa primeira parte e vamos convidar os alunos a continuar conosco para assistir a segunda parte, que aí eu vou entrar, acredito, naquilo que eles querem ouvir. Vamos lá. Como que a UERJ pode trabalhar na redação. Então, se você ficou curioso, vamos ver o próximo café, parte 2, com o meu amigo Maurício Krause, falando aqui, como você já viu, toda a sua sabedoria sobre esse romance. Fique com a gente e te espero no próximo programa. Tchau!